Senhor Deus, chegamos aqui mais uma vez para realizar este trabalho em divulgação da Tua palavra, a palavra do Teu reino. Hoje vamos falar de assuntos variados, mas o qual faz muita importância nas nossas vidas. É aquilo que implica com a nossa caminhada. Nós chegamos as nossas vidas até a Ti para realizar mais esta gravação. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Sejam bem-vindos os benditos de meu Pai. Sejam bem-aventurados, porque o amor de Deus dos nossos corações não sai. Benditos sejam, benditos do meu Pai. Vamos para a festa das bodas do Cordeiro. Veio para os seus e não receberam. Nós somos os últimos e vamos chegar primeiro. Nós somos os últimos e vamos chegar primeiro. Sejam bem-vindos os benditos de meu Pai. Sejam bem-vindos, bem-aventurados, porque o amor de Deus dos nossos corações não sai. Benditos sejam os benditos do meu Pai. Estamos esperando o arrebatamento. O mundo está difícil, mas com o Espírito Santo eu me sustento. Vamos levando a vida até chegar o dia, eu aguento. Somos bem-vindos, os benditos do meu Pai. Somos bem-aventurados, porque o amor de Deus dos nossos corações não sai. Benditos sejam os benditos do meu Pai. Sejam bem-vindos os benditos do meu Pai. Somos bem-aventurados,
porque o amor de Deus dos nossos corações não sai. Bendito seja os benditos do meu Pai. Aleluias, bendito seja o nome do Senhor. Então hoje vamos falar de assuntos variados. Por exemplo, ouvir tudo e reter o que é bom. É um dos assuntos escolhidos para comentarmos. E agora alguém poderia perguntar qual a importância que tem isto na nossa caminhada espiritual. O próprio Senhor Jesus, ele trouxe vários ensinamentos, e ensinamentos este que vai nos moldando a cada dia enquanto estivermos neste mundo. Por exemplo, ouvir tudo. Vamos 1 Tessalonicenses 5:21, que diz o seguinte: examinai tudo retendo o bem. Quando o apóstolo Paulo fala isto, porque com as suas experiências ele tinha já experimentado a sua religiosidade tradicional, e quando ele encontra com Jesus naquele caminho de Damasco, agindo na sua razão, ele pôde ver que espiritualmente ele era cego. E hoje uma coisa que eu tenho aprendido para a nossa santificação é falar muito pouco e observar muito e reter apenas aquilo que é bom. Então nós trouxemos um exemplo lá do Velho Testamento, que está em Jeremias 35, versículo 14 a 16, que o próprio Senhor fala com Jeremias para levar o exemplo dos filhos de Recabe. Qual foi esta experiência? Então era um povo que não era ali o povo de Deus, mas eles obedeciam à voz do Pai. E mesmo dentro das suas idolatrias, ele deu uma ordem aos seus filhos para que não bebesse vinho, não comesse pão com mais ninguém. Então foi feito isto para dar um exemplo para o povo de Israel, um povo que não conhecia o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, e o seu pai, simplesmente o pai carnal, dava uma ordem e eles obedeciam. E Deus, sendo o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, ele dava ali os mandamentos e os homens passavam por cima de tudo. E ele chama aquele povo estranho, que era os filhos de Recabe, e manda que Jeremias dá esse exemplo aos filhos de Israel. Então, isso está registrado no profeta Jeremias, capítulo 35, do 14 até o verso 16, que traz o exemplo dos filhos de Recabe. Agora alguém poderia perguntar
que isto implica na nossa caminhada, na nossa santificação, para entrarmos no reino dos céus. Porque nós temos ali já todas as orientações aqui dentro das Escrituras Sagradas, e o que nos chama muita atenção está em Apocalipse 22, verso 18 e o verso 19. Que Deus deixa ali uma recomendação para que o homem não mudasse, não tirasse nada e nem acrescentasse nada. E quem fizesse isto tem a consequência gravada já no próprio texto lido, está a sentença. Por exemplo, aquele que porque eu testifico a todo aquele que ouve as palavras desta profecia, deste livro, porque se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Então tem uma consequência muito grande em quem está acrescentando alguma coisa, e muitas das vezes com má intenção, não é nem por falta de conhecimento, é simplesmente para escravizar um povo, para ter um povo ao seu domínio. Eles fazem isto, mesmo até sabendo que vão sofrer uma condenação, que vai sofrer danos terríveis, que nunca vão poder se recuperar, mas mesmo assim o fazem. Então, se alguém está acrescentando ou tirando alguma coisa que está registrado, a sentença está decretada. E no verso 19, também de Apocalipse, diz o seguinte: e se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que está escrita neste livro. Então, fala claramente que o indivíduo vai ser condenado. Então, a minha preocupação hoje com aqueles que decidiram tomar esta caminhada é para que ele possa ter cuidado e vem sempre examinando as Escrituras para que ele não possa se decepcionar no final desta caminhada. Então, vejo pessoas afirmando coisas que não podem afirmar, e isto eu me preocupo muito. Então, eu tenho procurado analisar as Escrituras, tudo que está nos cercando neste tempo do fim, que é um tempo muito perigoso. Agora vamos para o segundo assunto que nós queremos examinar um pouquinho. O que Jesus não sabe. Botei aqui como tema: Jesus não sabe. O que ele não sabe? Se nós sabemos que ele sabe de tudo. Por exemplo, quando os discípulos perguntaram quando seria aquelas coisas que ele estava falando e quando seria o fim do mundo, quando seria a sua volta, está registrado em Mateus capítulo 24, verso 36, diz assim: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, mas unicamente meu Pai. Então são coisas que está reservado. Ele sabe por que ele não falou a data
e momento certo, porque tenho certeza que Jesus sabe, mas era uma economia do Pai, e ele estava ali como os filhos de Recabe, obedecendo uma ordem que recebeu do Pai. E hoje nós, homens falhos, pecadores que somos conscientemente, e não conseguimos obedecer o que está nas Escrituras para o nosso bem. Isto é algo muito preocupante. Então, hoje nós presenciamos pessoas, inclusive no ano de 2000, o qual aí um grupo deixou sair uma profetada aí que o mundo acabaria no ano de 2000. E na véspera, como hoje nós estamos antevéspera do rompimento de mais um ano, e esta vez aconteceu que nós estávamos ali comemorando o término de um ano com uma confraternização, e naquela confraternização, pelo menos umas 30 pessoas daquela congregação vieram me perguntar o que eu teria para dizer acerca daquilo que estava profetizado por alguém, que o mundo acabaria no ano 2000. E o único recurso que eu tive foi aplicar próprias escrituras naquelas pessoas que estavam ali confusos, sem saber se era verdade ou se era mentira. Eu usei o próprio texto da Bíblia para esclarecer aquele grupo que estava tão confuso com aquelas notícias que tinha sido espalhada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aí eu perguntei, falei assim, olha, a igreja já foi arrebatada? Aí ela falou, não. Eu falei, se a igreja não foi arrebatada, nem aconteceu ainda o governo de Jesus no milênio de paz, como pode terminar se as Escrituras nos explicam claramente a esse respeito? Então não vamos nos iludir com mentiras, com falsas profecias. Isto é algo que nós precisamos estar, ainda mais, por exemplo, alguém que está divulgando coisas que a Bíblia não recomenda para não dizer. Porque se o próprio Jesus, em Mateus 24, verso 36, disse que nem os anjos do céu não sabiam, e nem o Filho do Homem, ele estava falando dele mesmo, porque ele, como homem, ele não sabia, porque Jesus nunca mentiu, mas ele deixou ali alguns sinais para que ficássemos avisados e uma recomendação muito importante para vigiarmos, para não ser pego de surpresas. Porque isto realmente vai acontecer. Nós sabemos que a igreja está para ser arrebatada. E para cumprir isto, nós precisamos também, no mesmo capítulo 24 de Mateus, prestar atenção no verso 14 deste mesmo capítulo. Porque ele deixa ali algo muito importante, além das guerras, rumores, enfermidade, fome, pai contra filho, filho contra pai. No verso 14 tem um detalhe muito interessante que diz que este evangelho do reino tem que ser pregado em todo o mundo. Porque eu, no meu modo de pensar, eu tenho duas colocações que precisamos estar meditando. Primeiro, para o número dos salvos ser completado, para o arrebatamento,
o número dos salvos ser completado. E também outro detalhe muito interessante deste evangelho do reino ser divulgado em todo o mundo é algo para o julgamento, porque ninguém vai ser tomado por inocente. Então nós precisamos estar meditando nesses dois detalhes em pregar o evangelho em todo mundo. Será que há alguma nação que está faltando conhecer do evangelho? Olha, eu não sei. A única coisa que me preocupa é que pode ter alguém do nosso lado que ainda não conhece este segredo das Escrituras, e nós muitas das vezes passamos perto deste vizinho, deste colega de trabalho, colega de viagem para o trabalho, e nunca nos preocupamos em divulgar este evangelho do reino para aquela pessoa. Quem sabe a última pessoa que está faltando tomar conhecimento disto é o nosso colega de trabalho. Ou muitas das vezes o nosso vizinho. Ou aquele companheiro que viaja todo dia para o trabalho, indo e vindo na mesma condição. Nós devemos estar meditando nisto. Então, Jesus não sabe, eu coloquei aqui como título, Jesus não sabe. Ele, como homem carnal, ele não sabe, mas como aquele Filho de Deus é ressurreto, aquele que ressuscitou e está na sua glória, este sabe de tudo. Agora vamos para o terceiro assunto. Quinta trombeta. Está no capítulo 9 de Apocalipse. Do verso 1 ao verso 4. Por exemplo, principalmente o versículo 4, que diz: e foi-lhe dito que não fizesse dano às árvores da terra, nem à verdura, mas somente os homens que não têm a marca de Deus nas suas testas. Será quem são estes que não têm, que tem a marca de Deus nesta... Porque se ele deixou ali a ordem para aqueles gafanhotos não ferir aqueles que tivessem a marca de Deus nas suas testas, é uma passagem semelhante ali quando o povo estava para sair do Egito, que foi a última praga no Egito, que era a mortandade dos primogênitos, e era para passar o sangue do cordeiro sobre a verga das portas, porque à meia-noite o anjo da morte ia passar e ia matar todo primogênito que não tinha a marca do sangue na verga da porta. O primogênito seria morto. E aqueles que têm a marca de Deus nas suas testas, é ordem de Deus para aqueles gafanhotos não ferir esses. Quem são, será? Será que não é igreja? Então, por estes poucos versos mostrando esse tipo ainda no meio do povo, e aí tá, a quinta trombeta está dentro da... que já está na grande tribulação. Alguém poderia perguntar, mas você quer passar... Não, o meu desejo como homem jamais é passar por esta grande tribulação. Eu tenho todo o desejo de sair antes. A única coisa que eu não posso fazer é querer ser mais sábio do que Jesus quando esteve aqui. Quando perguntaram a ele, que está bem relatado, nós acabamos de ler, em Mateus 24, no verso 36, que ele falou que ele não sabia como homem.
nem os anjos não sabiam, somente ao Pai. Eu não posso querer ser mais sabichão do que ninguém. Então eu não posso estar condenando ninguém que tem ali as suas ressalvas em ficar vigiando. Por que que eu vou ser mais do que Jesus? Então eu não posso. E agora a sexta trombeta, capítulo 13, verso 16, diz o seguinte: e faz que todo aquele que é grande, rico, pequeno ou grande, rico ou pobre, grande e pequeno, livre e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas testas. Eu queria saber quem são esses que está no Apocalipse 13, 16, que é escravo ou servo, seja lá a tradução que foi posta na escritura que está na sua mão. Eu queria saber quem são estes servos e quem são estes livres que vai estar neste período da sexta trombeta. Então, eu entendo que esta livre é a igreja gentílica e a escrava é Israel, é o povo da promessa. Então, eu não posso afirmar de maneira nenhuma que o arrebatamento vai ser tal dia, tal hora, tal minuto e tal segundo. Porque eu corro um grave risco de estar acrescentando alguma coisa ou tirando alguma coisa da profecia deste livro. Eu não quero ser condenado e nem desejo que aqueles que estão próximos a mim também, imaginando este arrebatamento, sendo condenado. Que amor eu teria se eu desejasse isto para o meu semelhante? Agora vamos, então, tirou ou acrescentou. Então nós falamos a este respeito e vamos falar um pouquinho também do fermento, que é tipo das heresias que tem entrado na igreja. Por exemplo, 1 Coríntios 11, verso 19, diz que a heresia tem algo que é benéfico, que até importa que haja no meio da igreja a heresia, mas só tem uma validade para nós que somos igreja, para que se manifeste os sinceros. Versículo 18, que nós já lemos no início, porque eu testifico a todo aquele que ouvi as palavras desta profecia, deste livro, porque se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Então ele está correndo, todo aquele que está acrescentando alguma coisa, ele está correndo um risco muito grande de perder a salvação ou de não alcançar a salvação. E nos 19 diz assim: e se alguém tirar quaisquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte na árvore da vida e da cidade santa, que está escrita neste livro. Então são duas coisas que isso está em Apocalipse 22,
versículo 18 e versículo 19. E sobre o fermento. O que é o fermento? Então, o próprio Moisés, em Êxodo 12, 15, diz assim, que era para tirar todo o fermento da casa de Israel. Ali aquela que era para comer os pães asmos, e esse pão asmo, ele tem o tipo ele tem a semelhança, ele se assemelha com Jesus, porque Jesus não tinha pecado, que é o tipo do fermento, fala de pecado, e Jesus nunca teve pecado. Então esse pão asmo, por isso que ele diz, quem não comesse da sua carne não tinha parte com ele. Então fala desse pão asmo que não tem fermento. Mateus 13, 33, fala da mulher que acrescentava o fermento nas 3 medidas de farinha de trigo, nas 3 medidas de trigo. E será o que será este fermento que a mulher coloca nas 3 medidas de trigo? Será que não são as heresias que estão sendo acrescentadas a todo momento naquilo que, na igreja, que é símbolo do corpo de Cristo? Então vamos estar meditando nisso e ter cuidado para não estar lançando este fermento que leveda toda a massa. E no verso 16 fala do fermento dos fariseus. Jesus, por exemplo, chama a atenção no versículo 11, no versículo 6 e o versículo 11 do mesmo capítulo. E Romanos 5, 6, o apóstolo Paulo também avisa que um pouco, não precisa muita coisa, um pouco de fermento leveda toda a massa. Paulo chama atenção nisto em Romanos 5, verso 6, 1 Coríntios 6, verso 7, anuncia que Jesus é o pão sem fermento. O próprio apóstolo Paulo fala a respeito disso. E agora, qual é o outro assunto que nós deixamos para o final? Religião. Quando nós vamos buscar o que significa a palavra religião, nós descobrimos que é a religação. Então, quando nós vamos falar contra a religião, por que não falar contra a tradição? Porque foi o que o próprio Jesus, ele debateu muito, falou, sempre chamou atenção contra a tradição dos anciões, tradição dos fariseus e outras coisas mais. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre religião, que está registrado Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 26 e 27. Versículo 26. Se alguém entre vós cuida ser religioso, e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião deste é vã. Porque aquele que está religado através de Cristo, religado com Deus, que quer dizer a religião, porque o homem foi desligado de Deus com o pecado de Adão, mas no sacrifício de Jesus ele é religado a Deus. Isto é religião. E para cumprirmos isto nas nossas vidas, o que é? Para não ter este ponto tão importante anulado nas nossas vidas. Está no versículo 27, que diz o seguinte: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os enfermos, as viúvas, órfãos,
nas suas tribulações e guardar da corrupção do mundo. Então, porque muitas das vezes nós somos até mal vistos por não participar até de pessoas, de reuniões daqueles que nos conhecem, até nos consideram. Primeiro, nós não temos mais prazer nesse tipo de coisa. E se nós estamos religados com Deus através do seu Filho e do Espírito Santo, por que nós vamos entrar no meio de uma roda que pode estar escarnecendo do nosso prazer em viver, em separar nossas vidas? Ou melhor dizendo, viver em santidade. Então, a religião, para não ser vã no nosso meio, nós não vamos falar qualquer coisa, vamos refrear a nossa língua, vigiando no que vamos falar. E também, se tem alguém necessitado, uma viúva, que nós temos conhecimento, vamos auxiliar, vamos visitar, levar palavra de conforto, quem sabe suprir algumas das suas necessidades. Porque quando estamos fazendo isto a um pequenino, o próprio Jesus falou que estava fazendo a ele. Então é isto. E nos livrar o máximo da corrupção do mundo. Então, isto é algo que nós precisamos estar meditando, precisamos estar vigiando nestes assuntos e o nome do nosso Deus possa ser engrandecido a cada dia nas nossas vidas. Nós entregamos, Senhor, esta reunião, esta palestra, que é um alerta para nossas vidas espirituais, para a nossa caminhada. Nós encerramos no nome do Filho de Deus amado, em nome de Jesus. Amém.